Só um minutinho, vamos. Conseguiram aí? Já. Só um minutinho. Ainda não, Carlos. Ainda não. Eu imagino que ainda não esteja. Espera aí que eu estou entrando na página aqui. Aham. Acho que não está ao vivo ainda não. Se ele é feio demais. Rapaz, eu sou obra da criação, obra-prima. Aí sim. Nesse ponto, sim, né? Só um minutinho. Eu sou um cara muito bonito, irmão. É mesmo, até sumiu aí. É mesmo, até sumiu aí. Para aí, só um minutinho. Fique em paz. Pastor André, vê aí que agora você vai achar. Já tá? Vê aí. Fique em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus amigos. Vamos tentar compartilhar. Vamos compartilhar. Compartilhando. Compartilhando. Olha, eu tô ouvindo um sussurro aí, hein? Conseguiu, Gente. André? Não. Eu não encontrei. Oi, André? Eu não encontrei. Mas Vamos começar, irmão. Tá na minha página no Facebook. Tá bom. ok. Encontrei. Mas vamos lá. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre um tema bastante atual, um tema bastante oportuno, até porque nós estamos passando por um período de pandemia, né? E o tema que nós vamos falar esta noite é por que os justos sofrem, né? E eu não poderia também deixar de fazer menção do que está acontecendo lá em Israel agora, esses conflitos, né? Então, nesse momento, falar um pouquinho sobre este tema, por que o justo sofre, é bem oportuno. Ele vem agregar valor, né? E eu gostaria de iniciar com... Então, Pastor André, o senhor faz pedindo a graça do Pai para que ele possa conduzir esta live com o poder e a direção do Espírito Santo? Faço assim. Vamos lá. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, eu te louvo por mais este dia, por esta oportunidade que me concede a todos nós, que tem nos conservado em saúde, em vida, e tem nos proporcionado este momento para aqui falar às pessoas sobre a tua palavra. Pai, eu rogo e peço a sua direção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André, o pastor Eliel está compartilhando, já ele volta. Eu estou tentando aí.
o tema dessa live é por que o vai dar justo tudo sofre. certo. Mas para iniciar essa live, eu queria ler uma informação que diz assim: em cada geração surgem protestos dizendo: se Deus é bom, não deveria haver dor, sofrimento, morte neste mundo. Tratando-se dos justos, tratando-se dos servos do Senhor, a igreja do Senhor, e tendo em mente, em consideração, essa expressão, esse dizer, né, que se Deus é bom, então não deveria haver a dor, não deveria existir o sofrimento, a morte nesse mundo. É mais ou menos assim: se nós que servimos ao Senhor Jesus, a igreja do Senhor, e aceitamos Ele como Senhor sobre nossas vidas, como Salvador, é como se esse dizer nos dissesse nas entrelinhas: olha, vocês que servem a Jesus não podem sofrer, porque o sofrimento é coisa do mundo lá fora. O que o senhor acha, pastor André, baseado neste dizer: se Deus é bom, não deveria haver dor, sofrimento e morte neste mundo? Pois bem, pastor Carlos, essa aí é uma indagação que já tem trazido inquietações há muito tempo já, né? Já há muito, de gerações, e muitas pessoas desinformadas, né? Eu tenho que ser honesto, desinformadas mesmo, porque as informações estão aí inseridas na Bíblia. Nós encontramos aí muitas passagens que tratam sobre o assunto. A Bíblia não se cala sobre o assunto, ela fala, ela mostra, ela é clara que o mal existe, que o sofrimento existe, aí está. E também a Bíblia é bem clara, pastor Carlos, pastor Eliel, todos que estão ouvindo, em dizer que assim como Deus manda a chuva, o sol e outras bênçãos, né, tanto sobre os justos, como também sobre os injustos. Então, não é o fato de se tornar um cristão, um discípulo de Jesus, que essa pessoa ela vai estar imune a toda espécie de sofrimento, ou sofrer, padecer de algum mal, né? Aí a gente já entraria até num outro tema, né? Porque existe o mal, se foi Deus quem criou o mal, para um outro assunto, né? Mas, a priori aqui, com vocês hoje, viver é isso mesmo, é momentos alternados entre momentos bons, momentos ruins, sendo cristão ou não sendo cristão. Agora, os dizeres aí que você mencionou, que você trouxe em pauta, é bastante sugestivo, né? E causa conflitos, mas causa conflito na mente daquele que está desapercebido, desatento, desinformado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos debater melhor, a palavra de Deus vai falar sobre a existência do sofrimento na terra e as causas do sofrimento e por que o justo sofre. Então, a priori aqui, de início, pastor Carlos, para a gente depois melhor continuar debatendo e falando sobre o assunto, sim, Deus é bom. Não há como negar que Deus é bom. Há muitas passagens bíblicas que falam da bondade de Deus. Entretanto, este fato não inviabiliza o sofrimento na vida das pessoas ou do ser humano. Daqui a pouco nós vamos melhor falar sobre as causas e as razões do sofrimento. Excelente. Pastor Eliel, baseado nesse dizer, se Deus é bom, então não deveria haver dor, sofrimento e morte neste mundo. E baseado também no tema que nós estamos discutindo um pouquinho, falando sobre por que o justo sofre, né? Como bem disse o pastor André, nós sabemos que Deus é bom, o pastor André já afirmou isso. E nós sabemos, de fato, que ele é bom. Mas, com base nesse dizer, pastor Eliel, o que o senhor acha sobre o sofrimento? O crente está imune ao sofrimento ou essa questão de sofrimento, de dor? E a morte eu não vou nem falar, porque a morte, ela realmente está aí para todos.
Mas, só para aguçar, a questão da dor, do sofrimento, o senhor acredita que nós, a Igreja do Senhor, deveria estar imune ao sofrimento, ou o sofrimento ainda é algo universal e que mesmo que a igreja sofra, Deus tem um tratamento diferenciado no sofrimento? O que o Exatamente. senhor acha? De fato, Deus é bom. Uma certa vez o Senhor Jesus, quando questionado e perguntaram para ele, e chamou ele de bom mestre, então ele falou, bom é Deus, né? Bom é o nosso Pai Celestial. Existe uma frase que ela é muito bem conhecida, que diz assim, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, não é? Então, de natureza que desde que o pecado ele foi introduzido no mundo, então poderíamos dizer que isso faz parte do nosso contrato enquanto nós vivemos aqui na Terra. Então, essa é uma das razões. A partir do momento que o pecado ele entra no mundo, então isso acaba fazendo parte do nosso contrato enquanto vivemos aqui na Terra. Não é verdade? Independente de ser cristão ou não, vamos ter que passar por isso. Ou não haveria outra razão, né? Se a gente achar que seríamos melhores do que as pessoas que de alguma forma não serve a Deus dentro do nosso ponto de vista cristão. Então, desde que o pecado ele foi introduzido no mundo através de um homem, então a terra passou a produzir os seus abrolhos, seus espinhos, e o homem começou a entender o que é o sofrimento. Eu acredito que nenhum ser humano, eu acho que uma forma para que ele compreenda o sofrimento, ou se nós estivéssemos alheio a isso, seria como colocar a nossa mão sobre uma panela quente. Se nós não tirássemos a mão, então não saberíamos o que é o sofrimento. Então, para que alguém compreenda o sofrimento, tanto cristão como não cristão, em ambos os casos, qualquer um de nós colocar a mão sobre um utensílio que esteja quente, então, se não tirarmos, vamos sofrer as consequências. Não é verdade? Então, a partir do momento que introduziu o pecado no mundo, Deus jamais deixará de ser bom. Deus ele vai agir dentro de sua justiça para com o ser humano e tendo esse contrato em vista, né, do sofrimento enquanto viver aqui, sempre vai haver indagações pelo ser humano, pelo homem, seja ele cristão ou não, né? Por que fulano está sofrendo? Como abordado pelo pastor André, nós vamos discutir mais no decorrer do tempo. Então, independente das discussões, por que sofre ou por que não sofre, Deus ele continua sendo bom. Tudo Continua sendo contribui para o Deus. bem. Pastores, olhando do ponto de vista da criação, a palavra do Senhor diz que Deus formou o homem do pó da terra num estado de perfeição, né? Mesmo sendo formado do pó da terra, o homem, segundo na visão do salmista Davi, era um semideus, mas no sentido de perfeição, né? Não havia o pecado, né? E quando a gente olha lá no livro do Gênesis, a palavra do Senhor diz que Deus plantou um jardim no Éden. Então eu entendo que o Éden era um lugar geográfico e Deus preparou aquele ambiente plantando um jardim, deixando ali conforme a sua vontade para se relacionar com o homem ali dentro. E eu interpreto desta forma. Eu penso que Deus criou a terra e dentro da terra Deus reservou um cantinho particular onde ele ia se relacionar com o homem. Por que eu estou dizendo isso? Vocês acreditam que se o homem não houvesse desobedecido a Deus, haveria alguma possibilidade de existir o sofrimento, de existir dor? Se o homem tivesse se ele estivesse na mesma condição da criação, sem ter desobedecido a Deus, haveria possibilidade, na condição que ele estava, de existir a dor e o pecado? Digo, levando em consideração que Lúcifer agora, que é Satanás, que foi já lançado da presença do Altíssimo, ele está aí, nas regiões celestiais.
Mas se Adão não tivesse pecado, haveria possibilidade de sofrimento, ou sofrimento, esse sofrimento que nós vamos estar tratando com mais fineza, ele já é uma consequência da desobediência do homem, e aí só veio desencadeando e aumentando a sua gravidade com o passar do tempo. Ou se o homem estivesse ainda com Deus na sua condição de comunhão e perfeição. Pergunto para os senhores, pastor André, havia possibilidade de existir a dor e o sofrimento? E por que não dizer a morte? Na condição que Adão estava, seria eterno? O que o senhor acha? Tá, tudo bem. Livro do Gênesis, que você citou, registra esse relato aí lá por volta do capítulo 3. Eu tenho que pensar, através da leitura que faço dos textos sagrados, que o sofrimento e a morte, eu estou falando, sofrimento e a morte é resultado direto dessa desobediência que você aqui já mencionou. Vocês percebam que depois da desobediência, o homem veio a morrer. Não no momento, ele viveu muito tempo, mas a morte é uma maldição, é uma consequência da desobediência de Adão e Eva, né? Então você perceba, pastor Carlos e irmão Léo, que houve uma sequência de maldições, né? Para a serpente houve uma sentença, para a mulher houve uma sentença. A serpente foi dito que ela ia rastejar. A mulher foi dito, presta atenção, a mulher foi dito que ela teria dores de parto. Já viu tudo a ideia de sofrimento. Isso foi dito para a mulher. Mas também para Adão houve uma sentença, e também para a terra, né, que o Eliel acabou de mencionar. A terra ia passar a produzir abrolhos, né? Veja bem, então eu entendo, pastor Carlos, para responder e ser bem mais específico, que não haveria o sofrimento e também não haveria a morte, porque ambos, pelo que se entende ali no relato do livro do Gênesis, é consequência da queda. Isso me leva a entender, quero ser breve, senão eu vou longe, isso me leva a entender que Deus não é o agente causador do sofrimento, e que Deus também não é o agente causador da pena de morte sobre a humanidade. Não é isso, né? Ele não é o agente nem causador do sofrimento. Estou falando de Deus. Embora haja casos, e depois nós vamos falar, que ele se faz valer desses meios para corrigir, para ensinar e para educar o ser humano. Em suma, todos sem exceção, eles passam pelo sofrimento como resultado do pecado. Agora eu não estou falando do pecado voluntário, estou falando do pecado original, isso que você mencionou, lá no caso de Adão e Eva. Isso é tão comum e latente no nosso meio, que o próprio Senhor Jesus, em João 16:33, ele diz, no mundo tereis aflições. Em Atos 9, versículo 16, foi dito a Paulo, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer ou padecer por causa do meu nome, tá? Jó, a Bíblia diz lá logo no início do seu livro que ele era homem justo, reto e temente a Deus. E todos sabem o sofrimento que Jó passou, né? Todos sabem aqui. Então, isso nos leva a entender que faz parte da vida humana como consequência do pecado. E se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem desobedecido, uma linha teológica de pensamento meu, não haveria o sofrimento e também não haveria a morte. Penso sim que Deus criou o homem para a eternidade. Não sei se os senhores têm a mesma opinião minha. Deus criou o homem para a eternidade, tanto é que ele vai reestruturar tudo isso e nós vamos viver uma eternidade com ele, porque o plano dele é que nós passemos uma eternidade com ele. E haverá um dia que o sofrimento, e não haverá mais sofrimento, e nós estaremos com ele. Outro exemplo, pastor Carlos, pastor Eliel, é de José, também homem de Deus, né? É um exemplo ali é um exemplo de sofrimento proveniente da parte de Deus, porque Deus tinha um plano ali, né? Então, aquilo ali é um exemplo de sofrimento proveniente de Deus. Então, todos sofrem sem distinção, sendo justo, sendo não justo, sendo cristão, não cristão,
A vida é assim mesmo, ela é alternada entre momentos favoráveis e momentos desfavoráveis. Excelente. Eu também creio dessa forma, pastor André. Eu creio que o homem, ele lá na criação, ele foi criado por Deus em um estado de perfeição total, no mais alto nível espiritual. E que se realmente não tivessem desobedecido a Deus, tivessem confiado em Deus, né? Porque eu penso o seguinte, que o teste do livre-arbítrio foi colocado diante deles. Deus deu a possibilidade deles confiar no seu plano e eles foram seduzidos pela serpente, mas todavia a decisão estava com eles. É aquele caso de Caim e Abel, né? Deus havia alertado ele, eis que o pecado está à porta, cabe você dominá-lo, né? No caso de Adão, Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de se negar e acreditar nas palavras de Deus. Embora eu acredito que eles acreditavam na palavra de Deus. Eu fico imaginando as palavras da serpente seduzindo eles a ponto deles desobedecerem a Deus. Mas baseado nas palavras do pastor André, o pastor Eliel, Sim. deixa eu só colocar na tela. Tem uma pergunta. Por que o justo sofre? Essa pergunta nós já respondemos. Vamos lá. Deixa eu colocar. O senhor está com a Bíblia fácil aí ou não? Estou. Então abre para nós aí, Coríntios. Segundo. Capítulo 1, versículo 1 ao 6. Por que Deus permite o sofrimento? Eu queria que eu lesse primeiro do versículo 1 ao versículo 6. Segundo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Coríntios, capítulo 1, né, do versículo 1 ao 6. Isso. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Pastor Eliel, baseado nesse texto, exatamente, baseado nesse texto, olha o meu parecer, olha como que eu penso. Eu penso que a partir do Éden, da desobediência, então a raça humana ela está agora sujeita aos intempéries da vida. Seja ele um servo do Senhor ou não. Existe algo que está ligado ao pecado, né? Ligado à desobediência, onde todo mundo está sujeito a essa condição de sofrimento, a essa condição de morte, a essa
condição de dor, né? Mas levando em consideração, a partir do Éden, da desobediência, que entrou agora o pecado, a dor, o sofrimento e a morte. E tendo em consideração o que o senhor acabou de ler, eu penso que o sofrimento hoje é uma ferramenta na mão de Deus. Primeiro, para moldar o nosso caráter, como homens e mulheres de Deus, e depois para nos tornar hábitos a ser um consolador, alguém que possa consolar alguém que está passando por momentos de lutas, de dor, de sofrimento. Porque você imagina o seguinte, falar de dor para alguém, falar de sofrimento para alguém, sem que você em nenhum momento da sua vida tenha passado por algum tipo de luta, por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dor, né? E o texto que o senhor leu aí, de 2 Coríntios, uma parte desse versículo diz: e para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Paulo, eu penso que Paulo está nos dando uma diretriz, diz, olha, o sofrimento em tudo, ele não é ruim, embora no primeiro momento pareça que ele está aí para destruir vocês, destruir a fé de vocês, a esperança de vocês, mas na sua condição mais macro, o sofrimento em si, ele não é tão ruim. Ele, embora pareça meio estranho falar isso, mas eu penso que Paulo está falando, olha, da mesma forma que Deus consola vocês, vocês também estarão aptos a consolar os vossos irmãos, que assim passarem pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas lutas que nós estamos passando. Você quer ver vou tentar ilustrar isso. Uma guerra. Quando se fala de guerra, aparentemente ela sempre traz uma conotação de destruição, de coisa ruim. Mas quando se trata de sobrevivência, a guerra em si, ela desperta no ser humano uma coragem que talvez ele nem saiba que existe nele. Por quê? Porque agora é uma questão de sobrevivência. Ele tem que agora tirar forças de onde às vezes ele nem sabe que existe, para lutar pela sobrevivência dele mesmo, dos seus familiares, para lutar por aquilo que é de propriedade dele. Então, se você for olhar a guerra desse ponto de vista, ela não é tão ruim no sentido do indivíduo, porque ela traz um homem ou uma mulher de coragem que, às vezes, numa situação mais tranquila, mais calma, talvez essa pessoa não teria esse comportamento, talvez não teria essa agressividade, essa coragem, né? Mas, tratando de sofrimento também, agora imagine, a gente entra numa luta, numa dor, mas é igual um parto. Eu não sei qual que seria uma dor de parto, mas os testemunhos que a gente escuta é que é uma dor muito forte, né? Mas depois que a criança nasce, a alegria é tamanha que às vezes se esquece daquela dor, daquele sofrimento, porque não deixa de ser um sofrimento, né? Agora, o senhor acredita que, olhando da perspectiva do texto que o senhor leu, o senhor acredita que o sofrimento, ele também é uma ferramenta de Deus para nos tornar pessoas aptas, preparadas, para ser um agente de consolo, de amparo aos necessitados, aqueles que estão passando por esse tipo de aperto? O que o senhor acha, pastor Eliel? Sem dúvida, pastor Carlos, pastor André. Até discutimos hoje à tarde, pastor André, sobre esse assunto. E, bem verdade, ninguém melhor para aconselhar uma outra pessoa acerca de algum sofrimento da vida, né? Eu poderia citar caso aqui do meu pai, que uma vez que partiu para os braços do Senhor, eu diria que estou mais preparado para aconselhar uma pessoa que ainda não passou por isso, né? No momento de luto, eu estaria, sim, bem mais preparado do que essa pessoa, para aconselhá-la e mostrar para ela que faz parte da vida do ser humano e é inevitável esse acontecimento. Com relação ao sofrimento,
O Salmo 119, versículo 71, a gente precisa, vamos tentar aqui deixar claro, nós temos uma ideia, ela é difundida pelo triunfalismo, de que o cristão ele deve triunfar sobre tudo, não é? Independente da situação, ele deve triunfar. Então, nós estamos habituados, né, no nosso dia a dia que nós não vamos perder, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por um momento de luto. Eu, inclusive, já ouvi o pastor André falar sobre esses assuntos em uma outra ocasião, né, sobre o sofrimento, sobre pessoas que, de maneira nenhuma, gostam de passar. Existem aqueles que não gostam também de esperar, não é, pastor André? Existem pessoas que ele só tem paciência para esperar, e existe aqueles que não têm, mesmo sabendo que tem um bom resultado em uma conta para receber. Enquanto não chega a vez dele, ele fica desesperado. E geralmente na hora do almoço, aquela hora que as pessoas mais de idade, de 60, eles deveriam estar em casa na hora do almoço, mas ele vai justamente naquela hora que você tem de descanso do seu trabalho. Então as pessoas não gostam de esperar. Então, o Salmo 119, versículo 71, ele está escrito assim: foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Olha aí. Então, quando eu não tenho um amparo nas Escrituras, quando eu não tenho um conhecimento sobre Deus, quando o ímpio, vamos colocar aqui, aquele que não tem uma experiência genuína com Cristo, vamos colocar dessa maneira, então ele não tem aonde socorrer. E o cristão, quando ele está preparado nas Escrituras, ele vai ter uma palavra de consolo conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 6. Então, o salmista, ele deixa bem claro, foi-me bom ter sido afligido para que eu conheça os seus estatutos. Então, essa ideia de sofrimento, ela não soa muito bem na vida do cristão, aonde foi se encontrado uma via de consumo, né? E ele entende que ele não deve sofrer, ele quer passar essa vida inteira sem sofrimento. Pode falar, pastor André? Não, você conclui o raciocínio aí, que depois eu quero comentar. Pode ir, depois eu continuo. Ah, tá. Posso, pastor Carlos? Deve. Porque ele está falando aqui dessa passagem, ela deixa bem claro. O versículo 2, o versículo de número 2, diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, no momento nós estamos falando desde o início, que sofrimento, que tragédias acontecem, né? Que cristãos morrem em tragédias, alagamentos temporais, acidentes de trânsito. E o Liel está mencionando aqui, está perfeito. A diferença é que nós temos o Deus de todas as consolações do nosso lado. E que Paulo fala aqui também, é tão bonito e interessante, que o próximo versículo, ele diz assim, ó, que nos consola em toda nossas tribulações, toda. Isso aqui é forte, isso aqui é coisa linda. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Para devolver a palavra, Liel, por exemplo, alguém que perde um ente querido, um cônjuge, um filho, é difícil, meu Deus, deve ser muito difícil, eu não passei por isso, mas a gente conhece pessoas que passou por isso. Agora na Covid, eu e Liel, que o pastor Carlos não conhece, nós perdemos amigos próximos com isso, então nós perdemos pessoas que são conhecidas nossas. Então você imagine, por exemplo, uma mulher que perde o marido, fica viúva, fica desamparada, ou vice-versa, o marido que perde a esposa, por exemplo. E aí, com o passar do tempo, eu imagino que se perde o chão. É difícil mesmo essa situação aí para se levantar, para se reerguer. O que de fato, nos ajuda, por exemplo, é esse texto, dizer que o Deus de todas as consolações está conosco, Ele está consolando. E de que modo isso vai ser útil? Lá na frente, pode ser que alguém
sofra de algo parecido, ou mesmo que não seja algo parecido, porque às vezes tem cristãos que ele sofre com lutas pequenas, pequeninas, e ele se revolta, reclama, murmura, e aí é nessa hora que uma pessoa que passou por um sofrimento gigantesco, que eu diria até insuperável, mas que o Deus das consolações o consolou. É por isso que quando morre alguém, o que a gente faz? A gente não ora pela pessoa que partiu, a gente ora, de que modo a gente ora? Assim, ó, vamos fazer uma oração para que Deus possa consolar a família, para que Deus possa confortar a família. Então, é certinho, é essa oração que deve ser feita, porque Deus é o único que pode consolar. Não que esse consolo de Deus vai trazer esquecimento, alguém que, por exemplo, perdeu o seu marido e está muito triste, que perdeu o seu apoio, a sua coluna. Não vai haver o esquecimento, mas a presença de Deus, o consolo de Deus, vai minorar o sofrimento dessa pessoa. E essa pessoa ainda vai ser útil, pastor Eliel, devolvendo para você, para auxiliar outras pessoas que estiverem passando por problemas similares ou não. Pode continuar, pastor Eliel. Vamos lá. Excelente. Então, pastor Carlos, lendo o Salmista 119:71, foi-me bom ter sido afligido para que conheçamos, né, os teus, para aprender os teus estatutos. Filipenses 1, e o versículo 12 a 14, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, ó, mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, existem situações, nós sabemos das condições do apóstolo São Paulo, e ele alegra em Deus que o sofrimento dele, mesmo estando... Há uma ocasião aqui que o apóstolo São Paulo ele está sob a guarda de... Me parece que são 9.000 soldados, né? Ele estava ali sobre a guarda, mas o texto que Paulo ele aborda aqui, ele fala que para que saibais, irmãos, que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, a prisão de Paulo serviu de oportunidade para pregar o evangelho aos soldados e aos oficiais da famosa guarda pretoriana, né, que somava mais de 1.000 homens. Então, existem momentos na vida do cristão que, embora ele não entenda qual a razão, o porquê, eu sei que ele vai questionar a Deus, a causa do sofrimento, ou de que forma que essa pessoa partiu de sei lá, em um acidente, uma catástrofe, através de uma enfermidade, às vezes pode ser até mesmo por uma febre. Se não for cuidar, ela pode se generalizar devido a uma infecção que ela está tendo e ela pode partir. Então, em algum momento que esse cristão ele está sofrendo, ele deve procurar saber através da Escritura ou diretamente orando a Deus e saber que para esse sofrimento há sim um propósito de evangelização, de ter um aprendizado para se aproximar mais de Deus, enfim, trazer a consolação para aquele que está vivendo um desalento da vida. Não sei se respondi aí para o senhor. Pastores, baseado aí nas palavras do pastor André e do pastor Eliel, há um movimento chamado Movimento da Fé ou Confissão Positiva. Esse movimento da fé ou confissão positiva diz o seguinte: eles ensinam os seus seguidores, os irmãos lá que seguem essa doutrina, que o sofrimento ou doenças prolongadas, os reveses, os contratempos, prejuízos, provações seguidas, tribulações, privações, pobreza e outras coisas semelhantes, aí esse movimento da fé ou confissão positiva diz o seguinte: se você estiver passando por estas coisas ou por uma destas coisas, pode ser por causa do pecado conhecido diante de Deus. Segundo, ou porque você não tem fé, ou você é infiel a Deus conscientemente. Isto, diz esse movimento, fala de coisas conhecidas. Bom,
se a gente levar em consideração tudo que já foi falado e o ponto de vista lá do Éden, que o homem pecou, que o homem desobedeceu a Deus e levando em consideração que a dor e o sofrimento começam a existir a partir dessa desobediência, e agora vocês leram aí 2 textos fantásticos que fala, o salmista conseguiu ver um aprendizado, ele conseguiu ver isso como uma ponte. No caso do salmista, que eu achei muito lindo esse texto, é que ele não tratou o sofrimento como uma prova de Deus para destruí-lo. Sim. Mas ele levou em consideração e ele entendeu que esse sofrimento serviu para levar ele para mais próximo de Deus, conhecer as leis de Deus. Olha, e é tão fato, vamos levar em consideração uma coisa, eu falo por mim. Nos momentos de mais aflições, nos momentos de mais aperto que eu já passei, foram os momentos que eu mais me aproximei de Deus e também foi os momentos que mais tive experiências espirituais com Deus. Parece que, assim, esse sofrimento, e Deus é tão maravilhoso que ele não permite que a gente venha se desfalecer com aquele sofrimento, com aquela luta, e ele está sempre nos cercando como um pai que cerca os filhos para tornar aquela situação indesejável em algo glorioso para as nossas vidas, para algo que venha edificar a nossa fé e confiança em Deus, né? Tem coisas que a gente pensa quando está acontecendo, quando está no auge daquela dor, daquele sofrimento, a gente às vezes até declara, poxa vida, Deus, parece que se esqueceu de mim. Já faz tanto tempo que eu estou nesse processo e parece que Deus não olha mais para a minha dor, não olha para a minha aflição. E o salmista Davi, por diversas vezes, ele falou isso. Ele disse, Senhor, até quando? Até quando eu vou me sujeitar a essa humilhação, a esse sofrimento, e o Senhor não vai fazer nada por mim? E esse texto, já que o pastor ele o leu, o salmista, eu penso que ele já está um pouquinho maduro. Eu penso que depois de algumas sofrimentos, de algumas lutas, agora ele já começou a fazer desse sofrimento uma ferramenta, um meio, um caminho, vamos dizer assim, um instrumento para levá-lo para se achegar mais a Deus. E olhando do ponto de vista, pastor André, desse movimento aqui, esse movimento de fé ou confissão positiva, que isso. Se você está passando por algum revés da vida, ou você tem um pecado conhecido de Deus, né? Ou não tem fé em Deus, ou você é infiel conscientemente. Você tem uma vida que conscientemente você vive pecando. Então, na visão desse movimento, dessa, vamos dizer assim, dessa afirmação positiva, é inadmissível que um homem que sirva a Deus sofra. E se ele está sofrendo é porque ele está errando em algum lugar. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Que o sofrimento é sempre uma consequência do pecado atual? Vamos, olha, eu vou colocar o senhor no estreito. A dor, o sofrimento é sempre uma consequência, um resultado de um pecado atual, ou a dor e o sofrimento é algo que todo mundo está sujeito, independentemente da sua fé em Cristo ou não? Porque, levando em consideração o texto da palavra de Deus que o Senhor diz, eu vos livrarei na luta, na perseguição. Você vê, Daniel não foi poupado de ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor, a presença do Senhor, o anjo do Senhor, estava lá. Concordo. O que o senhor acha? Que a dor e o sofrimento é sempre algo referente ao momento ou não? Tá, vamos lá. Eu gosto de falar desse assunto. Eu até conversei hoje com o pastor Leão. Eu vou aqui fazer menção de um nome de uma grande amiga nossa, a doutora Marta Jatobá, esposa também de um amigo, doutor Manuel Jatobá. Se ela estivesse aqui, ela ia dizer, isso é bobice, irmão. Então, vamos lá. O sofrimento
nem sempre é resultado de pecados atuais, que eu quero denominá-lo aqui de pecados voluntários. Prestem bem atenção todos que estão me ouvindo. Pode um pecado atual, ou voluntário, como eu gosto de chamar, trazer sofrimento? Sim. Preste atenção, pastor Carlos. Pode alguém que está com um pecado oculto, escondido, trazer sofrimento? Sim, isso é óbvio. É óbvio. É uma pessoa que está, por exemplo, que adultera. É um exemplo aqui, vou citar um exemplo, vou ser bem específico agora. Pode falar. E aí se descobre esse adultério, rompe esse relacionamento, e esse relacionamento vai trazer prejuízo, principalmente para filhos, vai causar separação, divisão de bens. Essas pessoas que se separaram, provavelmente elas vão se casar de novo, imaginando que num novo casamento vai estar tudo bem, vai estar tudo legal, não vai estar. Então, eu estou dizendo que vai surgir algum tipo de sofrimento. Quando Davi adultera, e ele reconhece isso, porque o profeta Natan o acusa de imediato, e ele reconhece, pequei, ele pede perdão, Deus o perdoa desse seu pecado voluntário, do seu pecado atual. Entretanto, o sofrimento na vida de Davi, na vida após o perdão de Deus, foi uma vida de sofrimento. Ó, eu estou para dizer para vocês que a vida de Davi, depois disso, não foi fácil, não. O filho dele estava lá doente, ele passou orando, a madrugada orando, pedindo, e Deus não respondeu favoravelmente. Morreu a criança. Morrendo a criança, ele entendeu, levantou, tomou banho, enfim, seguiu a vida dele de devoção a Deus. Mas os eventos seguintes, nós temos ali uma série de tragédias na vida de Davi. E aquilo causou sofrimento emocional, porque às vezes o sofrimento é físico, uma enfermidade, uma doença, mas pode ser também emocional. Nós temos ali um irmão estuprando a irmã. Aí o outro irmão, tomando as dores, mata esse irmão que cometeu esse ato ilícito com a irmã. E olha, Davi vendo tudo isso debaixo do seu teto, na sua casa, na família, sangue seu. Depois nós vemos também Absalão tentando usurpar o trono dele. Então nós observamos aí que ele sofreu deveras por causa de um ato pecado voluntário. Tá tudo bem, Waldir? Posso continuar? Então vamos lá. Então a minha resposta é: nem todo sofrimento é consequência de pecado voluntário, embora possa acontecer. Mas vamos lá sobre a ideologia do triunfalismo que o Eliel falou. Veja bem, tem se difundido nos últimos dias a teologia da prosperidade pura, do triunfalismo, de que se você é cristão, se você é justo, você não pode adoecer, você não pode ser pobre, você não pode sofrer privações, enfim, em suma, você tem que prosperar, né? Então, é isso que tem que se pregado. Se você tiver nessas condições, é porque você ou está em pecado, ou porque você não tem fé, a sua relação com Deus não está legal. Esse ensino, pastor Carlos, para ser bem simples aqui, esse ensino que você está mencionando dessas pessoas, é uma afronta, é uma covardia sem precedentes, é desinformação, para não dizer se não for logro, não for engano, porque quem ensina isso, sabe, muitos desses sabem que a Bíblia não ensina isso, mas eles querem tirar vantagem, de algum modo, de alguma maneira, e introduzem sobre a igreja esse ensino equivocado. Então, o justo pode sofrer por algumas razões, diversas razões. A primeira já foi mencionada por nós, eu não vou nem explorar tanto aqui, que é o pecado original. Por causa do pecado original, por causa da desobediência, todos os seres humanos passarão ou poderão sofrer de alguma forma. Em segundo lugar, pastor Carlos, pastor Eliel, há sofrimento na vida do justo por escolhas erradas, tá bom? Olha, vão vendo, vão observando. A vida é cercada de decisões, a vida é cercada de escolhas, e nem sempre as pessoas acertam nas suas decisões e nas suas escolhas. E esse tipo de procedimento pode trazer prejuízo. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela pretende se casar, uma jovem pretende se casar, e ela se apaixona por um rapaz que tem uma vida
de bagunça, uma vida de fornicação, uma vida de vícios, né? Mas a garota, ela apaixonou, ela quer. É um momento de decisão aqui. E aí, de repente ela pode pensar assim, não, eu vou me casar, ele vai mudar, ele vai melhorar. Pode acontecer dele mudar e melhorar? Pode. Como também pode acontecer de não mudar e não melhorar. E se a pessoa tomar essa decisão, essa escolha, e aquilo que ela se imaginou, projetou no seu coração não acontecer, ela vai casar com um rapaz e vai ser propensa a passar uma vida de sofrimento, de desgosto. E por que essa pessoa está sofrendo? Por conta do pecado original? Por conta de algum pecado voluntário? Não, por conta de uma escolha equivocada, de uma escolha errada. Em terceiro lugar, o cristão sofre também, o crente, o justo sofre, esse é o tema da live, porque sofre o justo. O justo sofre pelo simples fato de ser um cristão, de ser um discípulo de Jesus. Jesus, ele diz assim, ó, e odiados de todos serão por causa do meu nome. Em outra passagem, ele diz assim, se eles aborrecem a vocês, sabei, vós, que antes de aborrecer a vocês, aborreceram a mim. Então, o cristão, o justo, ele também sofre simplesmente pelo fato dele ser de Cristo. Se é de Cristo, já é propenso a alta probabilidade de passar por sofrimento na face da terra. E um quarto também tipo de sofrimento que acontece na vida do justo é aquele que eu considero como a vontade permissiva de Deus, não a absoluta. Porque a vontade absoluta é quando ele determina, o André vai sofrer aqui. Tá? Essa é a absoluta. Mas existe a vontade que não é absoluta, que não foi ele que determinou aquele tipo de sofrimento. Foi outra razão, ou uma escolha errada, ou por ser cristão, ou por conta do pecado original, enfim, mas a pessoa está sofrendo. E Deus, através deste sofrimento aí, ele usa esse sofrimento para fortalecer essa pessoa, para trazer proximidade diante dele. Então, em suma, eu respondo aqui para você dizendo assim, que essa ideologia, essa ideia do triunfalismo aí, ela não pode prevalecer a um estudo claro e minucioso da palavra de Deus, porque ela dá as diretrizes e mostra as razões. Então, eu volto a dizer, o justo sofre sim, adoece, bate carro, sofre acidente. Eu lembro aquela tragédia de Mariana, morreram cristãos ali, servos de Deus. Outras tragédias que acontecem na história, morrem servos de Deus. Então, como disse o proverbista, tudo sucede igualmente a todos. A única diferença, pastor Carlos, é aquela que nós falamos no início. Nós temos Deus do nosso lado. Nós temos o Consolador do nosso lado. Assim, e o interessante, pastor André, é que esse movimento do pensamento positivo, ele tende a causar um prejuízo tão grande para a fé dos irmãos, porque ele atribui a Deus esse pensamento positivo, esse movimento do pensamento positivo, ele atribui a Deus uma responsabilidade que Deus até pode, na sua grandeza e soberania, mas embora o agir de Deus não é da forma como imagina, que Deus, ele é obrigado, né, a me livrar da dor e do sofrimento. Isso é de tempos antigos. Eu vou voltar lá no Caim e no Abel. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou para Caim, Caim, onde está o teu irmão? A resposta de Caim para Deus foi, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Se você pegar aquele texto no hebraico, a expressão que o Caim usou, no fim da voz dele, diz assim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu matei meu irmão, porém, se o Senhor está tão preocupado com ele, mais ou menos assim, por que o Senhor não estava no momento e me impediu de fazer isso? Por que o Senhor não me impediu de matá-lo? Mas só que lá atrás o Senhor havia dito a ele, olha, o pecado está à porta, cabe você dominar. Agora, no pensamento positivo, o que acontece? Você sai num dia chuvoso como qualquer pessoa, você orou, talvez você está até de jejum, mas aconteceu um imprevisto e você bateu o carro. O dano foi material, não houve vítimas, graças a Deus, um exemplo. Porém,
você olha para o dano material e começa a murmurar entre si. Poxa vida, hein, Deus? Eu estou em consagração, orei antes de sair de casa, paguei o dízimo esse mês, em termos mais simplórios, Deus, eu estou em dias. Li a Bíblia, eu fiz o meu devocional e o senhor não foi... O senhor não poderia ter me livrado disso? E aonde que eu vejo o problema nesse pensamento positivo é que você acaba atribuindo a Deus uma forma de trabalhar que não é dele. Porque a fé, ela sempre vai suplantar a nossa forma racional de imaginar como que é as coisas. Porque a fé, de certa forma, ela é algo realmente sobrenatural. Tanto que a fé é algo sobrenatural, que a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus dado aos homens. Então é algo sobrenatural a questão da fé também. Só que a forma como Deus trabalha nem sempre é da forma que a gente espera, imagina. Deixa eu contar para vocês rapidamente. Eu morava em outra casa e eu estava passando por um momento meio que de aflição. E eu orava a Deus e falava assim, Senhor, eu estou passando por esta fase e o Senhor se faz silêncio para comigo já faz muito tempo. Até parece que o Senhor não está mais me vendo. E um dia eu estava saindo para ir para a igreja, eu tinha uma calopsita que já não está mais com a gente, já morreu, faleceu, e eu colocava ela sempre no mesmo lugar, do lado de dentro da cozinha, só que a porta era uma porta de vidro, e quem estava do lado de dentro tinha a visão do lado de fora. E eu estava, na verdade, vou voltar um pouquinho lá atrás, eu acordei um dia de madrugada com ela se batendo, porque um gato chegou do lado de fora da porta de vidro e investia, mas o vidro, mesmo transparente, protegia ela, só que não tinha nenhum pano. E ela se bateu tanto e que eu assustei. Aí eu levantei correndo e fui ver o que estava acontecendo. Ela estava toda melada de sangue, de tanto se bater, né, na gaiola. E aí o que eu fiz? Eu peguei um pano preto e cobri a gaiola, mas deixei ela no mesmo lugar. Houve um silêncio, não houve mais. Ela foi se acalmando e parou. Virou a noite. Bom, passou uns dias e eu nesse questionamento com Deus. E aí eu estava indo um dia de quarta-feira para a igreja, quando eu passei na porta da cozinha, a gaiola estava do lado de dentro, como eu sempre fiz, porém com um pano. Quando eu passei, o Espírito Santo disse, volta e olhe para a gaiola. Eu voltei e fiquei olhando para a gaiola com um pano preto por cima. O Espírito Santo disse ao meu coração, assim é o que eu faço contigo. Nem tudo eu posso revelar a você, mas isso não significa que eu não estou te guardando e não significa que eu não esteja agindo ao teu favor. Porém, esse pano tipifica a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Porque se Deus falasse, amanhã você vai bater o carro, rapaz, como seria a noite? Se Deus falasse, amanhã você vai pegar Covid, embora eu vou te curar, mas você vai pegar. Se Deus falasse assim, você vai ter que passar no vale da sombra da morte. Mas fica tranquilo, você vai passar no vale da sombra da morte, mas eu vou te resgatar. Rapaz, mas até Deus me resgatar e eu passar no vale da sombra da morte, olha o desespero, olha o pânico. Então, no pensamento positivo, eu vejo algo terrível, de que realmente nós não podemos ficar doentes, nós não vamos sofrer. É claro, isso é o desejado. Existe, a gente até costuma falar assim, esse é o desejo, mas essa é a realidade. Existe o desejado, que a gente não adoeça, não fique desempregado, não sofra nada. Viu, pastor Carlos? Tem a narrativa e tem os fatos. Eles estão com a narrativa, mas o fato, a realidade é outra. Há sofrimento, sim, a gente. É perspectiva toda sorte. Não, e outra, e outra, deixa eu só fazer um adendo, pastor André. Aqui, nessa questão do sofrimento do justo, é que eu vejo a importância da unidade da igreja. Uma igreja unida, que compartilha das mesmas coisas, do mesmo sofrimento.
uma igreja participativa na vida dos seus fiéis. Esta comunhão, esta unidade, né, que fortalece o vínculo, ela se faz valer e importante em todas as épocas. Por quê? Há aquele irmão que ele vai passar por uma luta, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, e ele vai ter um tipo de comportamento. Mas o senhor disse lá no começo que tem gente que, por coisas pequenas, cria uma tempestade. Mas é verdade. Eu já fui uma pessoa bastante ansiosa, a ponto de chegar a doer o peito de tanta ansiedade. Eu precisei aprender a administrar isso, porque eu ia morrer, não era nem dos problemas, era de tanta ansiedade. E quantas pessoas, o maior sofrimento dela não é tanto a enfermidade ou a dor de alguma coisa, é a ansiedade. Aí é onde entra a questão da presença da igreja, dessa unidade, para ajudar, para consolar, para ter uma palavra de amigo, ligar, lembrar da pessoa, disse, olha, eu sei que você está passando uma 2 Coríntios 1, 3 e 4, que nós lemos. 2 Coríntios 1, 3 e 4 que nós lemos, é isso aí. Exatamente, perfeito. E aí essa unidade, ela tende a nos ajudar realmente nesse momento de aflição. Antes do pastor Eliel falar, eu queria só ler aqui, pastor Eliel, a questão 4 fala sobre o sofrimento probatório. Mas olha, presta atenção, o que é um sofrimento probatório? São provas, tribulações, adversidades, angústias, doenças e outros males que Deus permite sobre o justo para provar ou depurar sua fé. Ou seja, ou cumprir os seus propósitos. Aí o pastor André lá disse sobre o patriarca Jó. O patriarca Jó, ele se encaixa muito bem neste sofrimento probatório. Porque esse sofrimento probatório, embora não foi algo que eu causei, mas foi algo que Deus permitiu. No caso de Jó, ele não causou sofrimento. Satanás colocou em xeque a fé dele, a confiança dele, diz, olha, Jó só tem essa fé porque o Senhor deu tudo para ele. Então tira tudo dele. O senhor vai ver, Satanás falando, você vai ver que Jó vai pecar, vai murmurar. Jó não pecou. Deus permitiu Jó ser tocado. Ele chegou numa situação terrível. Porém, pastor Eliel, eu estava meditando neste sofrimento probatório, que é algo que Deus permite que o justo passe para cumprir os seus propósitos, ou para provar a sua fé, ou para dar mais, vamos dizer assim, mais autenticidade à sua fé, trazer uma grandeza maior à sua fé. Eu penso o seguinte, vamos lá, o caso de Jó. O Jó foi um sofrimento probatório que Deus permitiu. Só que analise comigo, a prova que Jó passou, o teste de fogo que Jó passou, não foi para ele. Embora ele passou aquele teste de fogo. Mas o Senhor me fez entender que esse teste foi para nós. Porque se Jó foi capaz de superar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e não pecou contra Deus, não murmurou contra Deus, e tem mais. Ele passou aquela situação tão terrível que os amigos de Jó ficaram 7 dias do lado dele, sem falar uma única palavra. A Bíblia diz 7 dias e 7 noites. Então, eu não sei o que eles viram ali. Qual foi a situação que eles encontraram quando se depararam com a vida de Jó. Mas isso causou um impacto terrível na vida dos amigos de Jó. Agora, pastor Leão, onde eu quero chegar? Quando eu digo que o Espírito Santo me fez entender que a prova de Jó não foi para Jó, foi para nós. Como o pastor André disse, que tem gente que com sofrimento pequeno faz um vendaval, uma tempestade. Até abandona a igreja, abandona a fé, renuncia à fé em Jesus. Mas, rapaz, mas se Jó foi capaz de superar a perda dos filhos, dos bens materiais, dos seus servos, tudo, e ainda foi acometido de uma chaga terrível, eu só tenho uma conclusão, pastor Eliel, que não há desculpa
para nós negarmos a fé em Jesus por causa de sofrimento algum. O que o senhor acha, pastor Eliel? Concordo plenamente. Sofrimento não veio para matar o cristão, né? O sofrimento não veio para matar o cristão, mas para que ele conhecesse Jesus de uma forma diferente. Deus tem os seus planos e trata a cada um, né? Trata cada um de forma bem diferente. Vamos lá. Dentro da matéria da antropologia, nós tem uma matéria lá que fala sobre a faculdade intelectual. Não é? Na antropologia tem uma matéria que a gente trata isso. E lá fala no capítulo 2, versículo 19 e 20 do Gênesis, fala que Deus ele criou o homem, ou o ser humano, com a capacidade de raciocinar, pensar e, inevitavelmente, tirar conclusões e tomar decisões à semelhança de Deus. Lembra que nós tratamos lá no começo sobre o livre-arbítrio? Então, lá, o único juiz que havia entre Adão e Eva, a única forma arbitrária era o próprio Deus. Assim como Jó ele é fantástico, porque ele fala em um certo momento de seu sofrimento, ele diz assim que entre ele e Deus não há árbitro. Então, ele queria ter um diálogo diretamente com Deus, a ponto que Deus ele chama Jó e fala, senta aqui e vamos bater um papo. E aí Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. Então, dentro da área do sofrimento, nós estamos tratando aqui do triunfalismo, né? Essa teologia da prosperidade, essa confissão positiva, aonde o ser humano ele não deve passar por sofrimento, se ele tiver alguma doença, é causa de pecado. Jesus, uma certa vez, alguém chegou para ele e fez um certo questionamento e disse assim, falou assim, olha, tem um rapaz aí, ó, ele pecou, hein? Ele é cego desde que nasceu. Quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? E Jesus falou, nem ele pecou e nem os seus pais. Era um acontecimento em que Jesus ia manifestar a glória dele, né, realizando um milagre na vida dessa pessoa. Então, não podemos tomar como base o sofrimento ou porque uma pessoa está passando dificuldade para dizer a esta que a razão dela é um pecado que ela cometeu. E por falar em sofrimento, o salmista já disse que foi-me bom ter sido afligido, né? Ele entende que a aflição gerou para ele algo que seria o ápice da bondade, algo que eu ainda não conheço. Sou franco a dizer a vocês. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele dá glória a Deus e ele entende que ele não estava aprisionado, mesmo passando prisão e sofrimento. Ele agradece a Deus. Paulo e Silas, na prisão, debaixo de chicoteadas e vergões que estavam sobre as suas costas, eles começaram, a partir da meia-noite, a cantar hinos e louvores a Deus. Eles entendiam perfeitamente em quem eles criam. E sabia que esse sofrimento ele era passageiro. Aos cristãos, eles precisam entender, nós precisamos entender, e o apóstolo Paulo ele até mesmo nos ensinou dizendo assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, a partir do momento que eu conheço Deus, que eu me aproximo de Deus, eu entendo quais são perfeitamente os seus objetivos e os seus planos. E como disse o pastor André agora há pouco, e o senhor também mencionou, uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, em nenhum momento da vida Jesus deixou definido de que eu não passaria por tribulação ou sofrimento. Ele simplesmente falou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. O próprio Deus também, ele incentiva Josué diante de uma situação que ele haveria de passar. Ele fala assim, rapaz, tem bom ânimo, vamos tocar o barco, vamos continuar marchando. Seja corajoso. Ser corajoso. Agora, para trazer vamos falar aqui, para elucidar um pouco mais,
Não tem como acompanhar vocês, o vosso vocabulário é fantástico, né? Mas eu quero dizer aos irmãos aí que estão nos ouvindo, viu, que muito obrigado pela participação. E quero deixar aqui para os irmãos a seguinte maneira, certo? Nós estamos falando aqui por que o justo sofre, e talvez aqueles que estão nos acompanhando e que a gente não conhece, eu quero que eles entendam por que nós estamos tratando o justo. Porque o Senhor Jesus, em Romanos 5,8, através da pessoa do apóstolo Paulo, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, por que estamos tratando que o justo sofre? É porque através da morte expiatória de Jesus, mesmo sendo nós ainda pecadores, Jesus ele nos justifica diante de Deus, nos colocando como justo. Não é? Então, para aqueles que acham que o cristão não deve sofrer, eu quero deixar aqui que o Senhor Jesus, quando ele foi o madeiro, sendo filho de Deus, em nenhum momento Jesus ele questionou por que é que ele estava sofrendo. O profeta Isaías deixa escrito que ele foi até o matador e como ovelha muda diz que ele não abriu a sua boca. Então ele vai até o madeiro, ele vem com um propósito, sabe o que vai passar, foi tentado no capítulo 4 pelo diabo, e tendo em vista o Calvário, Jesus ele foi até o madeiro. Ele foi injustiçado, cuspiram nele, tiraram, era costume dos soldados, uma vez que a pessoa fosse até a cruz, antes de passar por esse processo, diz que ele colocava, ou tirava até mesmo a sua roupa, e que chicoteadas foram dadas nele, colocaram uma venda nos olhos de Jesus, e nesse intervalo de tempo eles batiam, esbofeteavam, escarravam em Jesus, e veja o tamanho do sofrimento de Jesus. Ora, se a teologia positivista, ou se a teologia positiva está certo, de que o ser humano, ele, uma vez que ele não alcança o triunfo ou o ápice da sua vida materialista, então como ficaria a pessoa de Jesus passando por esse sofrimento todo? A Escritura diz que em nenhum momento Jesus cometeu pecado. No entanto, ele se fez pecado por nós, foi até a cruz para nos tornar justo. Ele falou o seguinte, olha, sede agora meus imitadores. Ele falou, aquele que quer vir após mim, o Senhor Jesus disse mesmo assim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse quais seriam os resultados uma vez que você o aceita e carrega a cruz. Pastor Eliel, baseado nas suas palavras, o rei Salomão, ele chegou a dizer lá em Provérbios, diz que um espírito abatido, quem o levantará? Mas um espírito, né? Mas um espírito alegre, esse o levantará. O que Salomão estava dizendo? Olha, um espírito que se entregou à doença, à dor, ao sofrimento, e assumiu isso para si, internalizando esse sofrimento, e ele às vezes declara com a própria boca, com palavras, que ele tem que passar por isso, e que ele, eu vou morrer, eu não vou mais me livrar dessa enfermidade, ou dessa dor, desse sofrimento. Sim. É isso mesmo. O rei Salomão, em Provérbios, diz, olha, essa pessoa que tem esse tipo de atitude, que já se entregou ao problema, ele diz, quem o levantará? Quem dará ânimo para essa pessoa? Agora ele diz, olha, uma pessoa alegre, de ânimo alegre, de espírito alegre, esse o levantará. Ele está dizendo assim, aquele que está passando por luta, está passando por sofrimento, está passando por perrengue, mas não se entrega. Ele disse, esse tem maior probabilidade de vencer aquela crise, aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento. Por quê? Ele não se entregou a isso. Ele reconhece, ele não é uma pessoa, ele não é
um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro. Não, ele é um ser humano. Mas ele não se entregou à derrota. Ele disse, não serei destruído, estou passando essa dor, estou passando essa aflição, mas eu não vou me entregar. Mais ou menos assim, palavra de Jó na boca desse homem. No tempo certo, o Senhor vai mudar o meu cativeiro e vamos virar. Certo, pastor André? Certo. Já vou voltar. Pastores, deixa eu só ler a questão 5. A questão 5 diz o seguinte, fala sobre o sofrimento culposo. O que seria o sofrimento culposo? O sofrimento corretivo e disciplinar da parte de Deus. Por quê? Porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Agora, gente, dentro do sofrimento culposo, agora como consequência do erro, como consequência do pecado e da desobediência, diz, dentro do sofrimento culposo, tudo que o homem semear, esse colherá. Vocês já pararam para pensar que na lei da semeadura existe uma lei que é tão poderosa que você sempre vai colher mais do que o que você semeia? Quando nós vamos plantar, eu vim lá do interior, você vai plantar milho, você vai jogando alguns carocinhos de milho, porém, alguns grãos. Porém, quando você vai colher aquilo, olha a proporção. Então, no que se refere ao sofrimento, baseado no sofrimento culposo, e na lei da semeadura, eu vou colher sempre mais do que eu estou semeando. Pastor André, dessa perspectiva do sofrimento culposo e da lei da semeadura, o senhor acredita que essa questão do sofrimento e da dor do justo agora é algo que é resultado de algum delito? Há alguma possibilidade, algum meio de você, vamos dizer assim, suavizar essa dor e diminuir esse sofrimento? Ou, considerando a lei da semeadura, que eu vou colher mais do que eu plantei, teoricamente, eu terei que passar por todo o processo de sofrimento, como Davi passou, que o senhor mencionou, ou não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Infelizmente, eu digo infelizmente porque é a realidade. Embora somos justificados e somos cristãos, nós ainda somos imperfeitos. E o que me admira na pessoa do Senhor Jesus é que ele sempre mostra o caminho aonde nós devemos colocar a planta dos nossos pés. Se você ler lá em Mateus capítulo 7, onde fala dos dois caminhos, olha que coisa linda, pastores. Ele diz assim, ó, entrai, ou seja, ele dá a direção, ele dá o rumo, ele dá o norte, ok? Isso é muito bonito na vida do Senhor Jesus. Ele sempre diz por onde nós precisamos entrar. Ele diz, entrai por aqui, vá por aqui, faça isso, não faça isso. Não é assim o Evangelho? Quando nós negligenciamos nas observâncias dos mandamentos de Deus, pode acontecer de a gente equivocar-se, errar, pecar. O que é pecar? Errar o alvo. O alvo é Deus que direciona. Vocês vão ter que passar por aqui. Mas se eu passo na outra via, eu estou desobedecendo. Isso pode se tornar até um pecado ou ser um pecado culposo, como você falou, né? E a lei da semeadura, ela vem, junto com isso, nos mostrar que aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Ou se a gente está errando, a gente vai sofrer as consequências desse erro aí. E vai vir o sofrimento, De um modo ou de outro, vai vir o sofrimento, conforme a lei da semeadura diz, e a gente vai passar por esse processo. Mas mesmo assim, eu vejo Deus, pelas suas infinitas bondades e misericórdias, atuando e usando este sofrimento, que fui eu que fui o agente causador, por desobedecer, por não entrar no centro do querer e da vontade de Deus, sou eu que estou ocasionando tudo isso e trazendo sofrimento para mim. Mas eu ainda consigo enxergar Deus, pelo seu infinito amor, bondade e misericórdia, usar desse sofrimento para me sarar, para me curar, para me fazer com que eu tenha uma melhor aproximação a Ele.
esse tipo de sofrimento educativo da parte de Deus, didático, né? Fui eu que ocasionei. Porque às vezes nós negligenciamos e falamos assim, puxa vida, e agora? Agora não vai dar mais. Dá. Se a gente pedir perdão com todo o coração, com inteireza da alma, do espírito, e arrepender-se daquilo, as consequências vai vir por causa da lei da semeadura, conforme você mencionou. Vai vir. Então a gente vai sofrer. Não tem como sair... Ó, escuta essa ali, ó. Não tem como sair incólume dessa situação. Não tem como sair mesmo disso. Nós vamos sofrer avarias. Nós vamos sofrer danos. Ok? Porém, Deus, ainda pela sua bondade, ele vai usar esse método, esse sofrimento, essa punição, e vai fazer com que nós entendamos. Por exemplo, nesse momento de dificuldade, é o momento em que a gente mais vai ler a Bíblia, é o momento em que a gente mais vai orar, é o momento em que mais a gente vai buscar a face de Deus. Então, tem um texto, agora me fugiu da memória, pastores, mas que diz que todas as coisas contribuem para o bem. Né? Quando diz todas, é todas mesmo, até mesmo o sofrimento. Seja ele independente se é oriundo de Deus, se é oriundo do pecado voluntário, culposo, ou se é oriundo do pecado original, por uma escolha errada, ou por ser cristão, seja qual for. Deus ainda, através da sua bondade, ele usa esse método para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos fazer nos apresentar diante da presença dele. Então, eu imagino que sim, pastor Carlos, respondendo a essa pergunta, creio sim na lei da semeadura, eu creio sim nas consequências. Deus não vai livrar da consequência. Isso aí eu imagino que eu posso ralar o meu joelho no chão. Da consequência ele não vai livrar, não. O senhor citou já hoje que ele livrou Daniel lá na cova, ele livrou Sadraque e Mesaque lá na fornalha, livrou lá. Então as consequências nós teremos por conta de um ato culposo. Entendeu, pastor? Acho que foi bem claro, né? Excelente. Pastores? Viu, André? Pode Sim. falar, pastor. André, Romanos 8, só licença. Pode ler, pastor Carlos. ler. Romanos 8 e 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. Então, Carlos, ó, um adendo, como você disse, um acréscimo. Somos falhos. Às vezes nós negligenciamos. Eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. As consequências virão das nossas atitudes falhas. Elas virão por causa da lei da semeadura. Mas mesmo assim, Deus, pela bondade, ele vai agir e ele vai fazer com que nós entendamos qual realmente é a sua vontade. Nós vamos começar, a partir de então, entrar no seu querer, no centro da sua vontade. Infelizmente, somos imperfeitos. Falei na igreja ontem, perfeição só no dia do arrebatamento. Aí sim, essa casa terrestre, esse corpo corruptível, ele deixará de existir e nós teremos, então, nós seremos revestidos por um corpo incorruptível e aí sim habitaremos no céu, onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza. Mas enquanto vida aqui na Terra, há a presença do sofrimento. Siddhartha Gautama falou uma vez que viver é sofrer. Ele equivocou-se. Ele equivocou-se porque viver não é só sinônimo de sofrer. Viver também tem momentos bons, de alegria, de prazer, satisfatório. Mas sabe aquele momento que você quer navegar mesmo? Agora, quando a vida se apresenta para nós com a cara fechada, a gente não quer navegar, a gente não quer nadar de braçada. Por quê? Dificuldade, problemas, né? Sofrimento. Mas o Siddhartha Gautama, ele diz assim que viver é sofrer, mas não é isso, não é verdade. Viver é uma amálgama de sofrimento e de momentos bons. Eu penso assim, e Deus, ele está sempre do lado daqueles que são justos. A diferença do justo é essa, é que Deus está aqui e ele pega esse sofrimento com propósitos de salvar-nos, de amadurecer nós, de fortalecer nós. E, então eu digo para você que está sofrendo, você que está ouvindo, está sofrendo, seja qual for o seu tipo de sofrimento, há graça no sofrimento. É difícil adaptar essa ideia, mas eu quero dizer de novo, no sofrimento há a graça de Deus. No sofrimento há amparo, né, pastor André? Exatamente. Coisa maravilhosa. Pastor André, antes de eu falar, eu sei que o senhor tem que trabalhar, nós já estamos caminhando para o fim da live, mas antes de falar do último tópico, que é sobre o sofrimento contextual, o senhor falou muito bem sobre
o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Existe uma ferramenta que é utilizada, eu até gravei um vídeo sobre isso, que é muito utilizado na área de tecnologia, chamado Roadmap. O Roadmap já fala, é um mapa, né? É um mapa de estrada, é um mapa visual. Então, no Roadmap, o que acontece? Você coloca todo o projeto no papel e de uma única vez, de um único olhar, você consegue contemplar todo o projeto, do começo, meio e fim, e as suas fases, até que o projeto, lá no final, esteja perfeitamente do jeito que está no papel. A teologia diz que tem 7 dispensações. Então, o nosso Deus, ele já utilizava o roadmap espiritual quando ele colocou todo o projeto da criação em pauta. Quando eu digo que Deus o fez, quando Deus colocou Adão e Eva, quando Deus levou Adão para o jardim do Éden, a Bíblia diz que ele entrou pelo lado do Oriente. Quando ele foi expulso do Éden, ele também saiu pelo lado do Oriente, onde Deus colocou um anjo com uma espada flamejante. Então, o homem entrou para ter um relacionamento com Deus pelo lado do Oriente, e quando o relacionamento foi cortado, ele também saiu pelo mesmo lugar que ele entrou. Porém, agora ele não pode mais voltar, porque tem um anjo armado impedindo que ele volte. Quando Deus mostrou para Moisés como deveria construir o tabernáculo, ele deu o modelo do tabernáculo e da mobília. Porém, Deus determinou a posição da porta da entrada principal, que era do lado do Oriente. Então, toda vez que o povo entrava no tabernáculo, ele virava as costas para o sol. Tudo tem um propósito teológico, mas não vou entrar na questão agora do sol, mas na questão do sofrimento, que é por que o justo sofre. O que eu quero dizer é que, desde o princípio que Deus criou o homem, no roadmap espiritual, Deus já sabia que o homem ia errar, e em todo momento Deus providenciou o amparo para o homem, embora o homem às vezes não perceba, não consiga enxergar o agir de Deus, mas ele está sempre do lado do homem, porque o projeto é dele. Cada uma das fases foram acontecendo. A teologia diz que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas até a dispensação da graça aconteceram outras dispensações, da inocência, da consciência humana, e aí veio acontecendo as dispensações. Então, em nenhum momento Deus perdeu o controle da terra, o controle daqueles que confiam nele, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor sobre a sua vida. Então, o sofrimento, como foi lido aqui, ele sempre, realmente de uma forma até enigmática, mas ele sempre vai contribuir para nossas vidas, para nos levar para próximo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do sofrimento contextual, diz assim, o que seria o sofrimento contextual? Trata-se do sofrimento do justo decorrente, todo ou em parte, do contexto humano circunstancial, ambiental, comum, envolvendo o crente, ou seja, somos membros do corpo de Cristo, a igreja. O sofrimento que venha sobre este corpo atingirá seus membros. A igreja vive em meio a uma sociedade ímpia. Os males, porque esta sociedade, ou seja, crises, guerra, despotismo, intolerância, epidemias, sinistros da natureza, etc., ou seja, dentro do sofrimento contextual, todo mundo está englobado. Se você serve ou você não serve, ou seja, nós vamos passar, por exemplo, se há um problema climático, todo mundo passa por isso. Se há uma crise financeira, todo mundo passa por isso. Por exemplo, esse momento de pandemia, todo mundo está passando por esse sofrimento e por essa dor. Quem perdeu os entes queridos, intensificou mais o seu sofrimento, a sua dor. Mas num contexto mais macro, todo mundo está sofrendo restrições, todo mundo está sofrendo aflições, angústia, ansiedade, por causa do momento. Então, só para a gente caminhar para o fim da nossa live, pastor Eliel, dentro desse sofrimento contextual,
O senhor acredita que mesmo a gente estando exposto às coisas naturais que todo ser vivo está sujeito, Deus sempre estará nos dando um escape alternativo para que esse sofrimento, essa luta não venha destruir a nossa fé, a nossa confiança em Deus? Quando eu digo aqueles que partiram em Cristo, seja por meio do Covid ou de algum incidente, algum acidente, alguma enfermidade, nós acreditamos, e a nossa fé nos diz isso, que esse já descansa no Senhor. Agora eu me refiro aos vivos. Mesmo em meio a algo natural, o senhor acredita que Deus nos dará um escape alternativo para que esse sofrimento seja algo que contribui e não que venha destruir a nossa fé? O que o senhor acha? Sim. Deus, ele sempre tem o escape. Está escrito, né, que para o justo sempre há um escape. Destruir a nossa fé, jamais isso vai acontecer. O pastor André, ele citou sobre José. O texto diz em Gênesis 50, e o versículo 20, ele diz assim: mas quanto a vós, quanto a vós que intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou o bem para fazer como neste dia, para salvar muitas vidas ou muitas pessoas. Então, diante de situações que nós estamos vivendo, já passamos, eu acho que de 415 mil mortes no Brasil relacionada à Covid, a gente sabemos também que há outras mortes que estão acontecendo, infarto, e tantas outras. Elas não são divulgadas, mas nós sabemos que está partindo muita gente para a eternidade, muitos pastores, muitos crentes, desde novo até o ancião. O texto diz de Gênesis 50, a situação não era boa no Egito. A situação não era boa. Os irmãos de José intentaram o mal contra ele. A mulher de Potifar também tentou o mal contra José. O texto diz que, todavia, Deus era com José. Foi vendido pelos seus irmãos. Depois ele foi caluniado. Foi levado até a prisão. Saiu da prisão e foi a governador. Nós sabemos perfeitamente, e acreditamos que a sociedade aí, ela também conhece a história de José, que o Egito passa por um momento muito difícil, onde a alimentação era regada. Talvez estamos caminhando já para essa situação, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, aonde o cenário ele não é bom em todos os aspectos, seja para o comerciante, para o empresário, para o autônomo, todos estão passando pelo mesmo sofrimento. Mas para o cristão ainda há uma esperança. Há uma esperança. Para o cristão, ele não está sozinho. Jesus, ele disse que ele estava indo ao Pai, mas não deixaria o seu servo sozinho. Todavia, ele enviaria o Espírito Santo que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Verdade. Então, estamos num período na dispensação da graça e não estamos só. Então, o período que o Egito vivia não era bom. O mal que intentaram, é lógico, a gente sabe que há um mal não só dentro da política, nós sabemos perfeitamente, mas dentro das prefeituras, dentro dos estados, aonde há um mal que ele é elaborado e ele é intencionalmente, ele tem uma intenção, ele tem um objetivo que é prejudicar pessoas. E como nós fazemos parte do contexto de uma sociedade, nós sabemos perfeitamente que nós passaremos também pelas mesmas situações que aquele não crente passa. Todavia, o mal que intentaram contra José, Deus também intentou o bem para a vida de José. E fez de José uma pessoa que veio a salvar vidas. E não foram poucas. Na verdade, as nações estavam sendo reprimidas. Diz que quer conhecer um ser humano, não é só dar poder, vamos falar aqui financeiramente, dinheiro.
né? Diz que quer conhecer o homem, toque no bolso dele. Mas podemos aqui conhecer... Quer conhecer Dá as poder para ele. pessoas? Dá o poder. Ou deixa ele com fome. 3 dias é suficiente. Imaginemos que uma nação passando aí por um momento aí de calamidade, vamos dizer assim, já existe, né? Podemos citar aqui Venezuela e alguns estados brasileiros, inclusive me parece que foi Araraquara, esses dias atrás, estava passando um perrengue que não foi brincadeira, a ponto da sociedade entrar lá e ter que ajudá-los, né? Então, 50 de Gênesis, versículo 20, diz que Deus usou José para salvar muitas vidas, para salvar nação inteira. Foi verdade. Então, aos cristãos, sabemos aí que o André está se preparando aí, né, André, para o trabalho, mas agora é o momento, eu tenho que aplaudir você aqui uma vez mais sobre o seu comportamento pela manhã, enviando aí um grupo. É o momento da igreja ela se juntar, ela unir força, os irmãos participarem, divulgarem, porque existem pessoas nesse momento que estão desesperadas, porque ela não tem o pão para o amanhã, ela não tem o café, ela não tem o leite, ela não tem o arroz para o meio-dia, ela não tem a sua mistura do cotidiano. Elas estão em desespero. Isso não é causa de pecado, é um momento que nós estamos passando, vamos passar, e como a pergunta me foi feita, nós não estamos sozinhos. Deus, ele está no controle. E dentro dessa situação, ele nos dará o escape. Ele vai mostrar, como disse o pastor André agora há pouco, André também citou que Deus ele vai orientar o caminho. Ele vai direcionar os seus servos para o caminho. E aqueles que ainda não conhecem o evangelho, que ainda não conhecem a Cristo, eles também, ouvindo essas mensagens, talvez agora não, mas amanhã, ele vai entender que o cristão ele tem um alvo. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse que ninguém, né? Ou que aquele que quer chegar ao reino dos céus, ele disse que ninguém, que aquele que vem ao Pai, ele fala que de maneira nenhuma, né? Ele vai lançar fora, né? Evangelho de João, capítulo 6, vai tratar desse assunto. Então, Deus, ele sempre tem uma porta de escape para os seus servos. E para aqueles que ainda não conhecem, Jesus é a porta de escape. É tão Tá maravilhoso. bom, pastor Carlos? É tão maravilhoso esse texto que você usou aí de José, que só veio realmente dar maior segurança para todo aquele que deposita a fé em Jesus, né? A fé em Deus. Ou seja, intentaram mal contra José, Deus reverteu o mal em bênção, em benefício de todo mundo. Sim. Porque naquela ocasião foi o mundo inteiro daquela época que foi salvo. Aí só me fez me lembrar de um texto, lembra que Balaque ia amaldiçoar o povo, e em vez de amaldiçoar, abençoava? Vocês recordam disso? Então, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Porém, Deus não permitiu que a maldição viesse, mas que ele abençoasse o povo. Como o pastor André disse. Eu também acredito que dentro desse sofrimento contextual, ou até mesmo de um sofrimento culposo, de algo que nós erramos, sim, pastor por Carlos. algum delito nosso, porque a gente está sujeito a errar, claro que a gente procura acertar, eu acredito, dentro do texto que já foi lido, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E olhando da perspectiva de um pai, eu sou pai, os senhores também são pais, um pai, o filho, ele comete um erro, mas em nenhum momento o pai joga ele na cova dos leões para ser dilacerado. Não, o pai acolhe o filho, mesmo discordando, mesmo tendo que corrigir de forma severa o filho, mas ele acolhe o filho. Se você olhar para a história do filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, ele diz, o filho disse para o pai como o pai deveria tratar ele. Ele diz, me trate como um dos teus jornaleiros. E muitas vezes o sofrimento acaba complicando a nossa oração. Deus, a gente quer impor a Deus a forma dele nos tratar. Mas o Senhor sempre terá algo muito maior do que qualquer coisa que eu imagino ser bom para mim. Ou para nós.
Por quê? Porque Deus ele já tem a sua própria visão de quem somos, o quanto nós suportamos e o que ele precisa fazer e o que ele faz por cada um de nós. Cada um que está passando por esse momento de dor, de sofrimento, o Senhor sempre estará do nosso lado, nos dando um caminho alternativo, um caminho, uma luz, uma ideia, uma forma, uma condição para a gente superar esse momento difícil. Pastor André, eu sei que o senhor tem que trabalhar e eu queria abrir a oportunidade para o senhor fazer suas considerações para não atrasar o senhor no seu trabalho. E depois o pastor Eliel também faz as considerações dele e no final eu falo. Tá bom, amém. Serei breve aqui nas considerações finais. A Bíblia, ela ensina que o propósito da vida é adorar a Deus. E a Bíblia também ensina que há sofrimento, que o sofrimento faz parte dessa vida, tá? Não que seja totalmente sofrimento. Há momento bom também, há momento de paz, há momento de alegria, de felicidade. Eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo agora, de forma simultânea, e também aqueles que ouvirão depois. Você que está passando por algum tipo de sofrimento, não se desespere, não se desestimule, não desanime. O apóstolo Paulo foi um homem que foi totalmente perseguido, atribulado, sofreu muito, demais sofreu o apóstolo Paulo. Ele diz que o sofrimento, embora as pessoas falem assim, meu sofrimento é pesado demais, a Bíblia fala assim, que é leve como a pena. Olha só, a Bíblia fala assim, que é momentâneo. Sabe o que isso quer dizer? Que vai passar, que é passageiro, que não é algo que vai perdurar por muito tempo. Então, se anime, se motive, busque o consolo da parte de Deus, que ele já prometeu de pronto, de imediato. Fique firme na presença do Senhor Jesus Cristo, erga a sua cabeça, continue nessa caminhada, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, das percas. Eu falo aqui para pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam coisas financeiras, enfim, seja qualquer que for o sofrimento, entenda que o sofrimento faz parte da vida humana e que o propósito de Deus ter te chamado é de adorar. Então, nunca deixe de adorar. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? E ali ele falou diversas fontes de sofrimento, diversas causas de sofrimento, né? Falou até de morte, né? De angústia, de espada, de nudez, de fome. Ele está dizendo assim que ninguém vai separar do amor de Cristo. Então, prevaleça firme, continue servindo ao Senhor Jesus, e nós estamos aguardando novos céus, nova terra, um lugar onde não haverá dor, não haverá planto, e também não haverá sofrimento. Agradeço a todos vocês, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Excelente. Pastor André, eu quero já agradecer a sua cooperação, tem sido uma bênção, e eu estou extremamente feliz que sempre o Senhor tão prontamente nos ajuda nestas lives. Eu queria propor, antes do pastor Eliel fazer as suas considerações, até para os irmãos que ainda estão aí com a gente, da próxima live, o que vocês acham de nós falarmos um pouquinho sobre os dons espirituais? Porque eu vejo que hoje é um tema que parece que perdeu o foco, parece que não tem mais um brilho, um interesse, né, no meio da igreja. E eu lembro quando se falava do avivamento da Rua Azusa, aquele mover do Espírito, aquele mover pentecostal. E eu queria propor para vocês, para a próxima live, a gente falar sobre os dons espirituais. No sentido, mais ou menos assim, a igreja atual precisa dos dons espirituais ou era algo da igreja de Atos dos Apóstolos, do tempo dos apóstolos? Eu queria propor isso para vocês. Eu sei que o pastor André vai ter que trabalhar, mas eu já queria deixar alinhado aqui, até para os irmãos que estão aí ouvindo a gente, que o próximo assunto para a próxima live será sobre os dons espirituais, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de profecia, falar em línguas, o dom de revelação e etc. Pastor Liel, suas considerações, em nome de Deus. Vamos lá. Eu quero agradecer
ao senhor pela oportunidade, pastor André, agradecer a todos os participantes, José Nilton e todos quantos mandaram as suas mensagens. De antemão eu quero agradecer aí pelo convite e estamos prontos aí para estar discutindo sobre os dons espirituais. Eu quero ler um versículo para a conclusão, que está em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Então, a você que está passando aí por momentos difíceis, por dificuldades, eu posso dizer a você que você não está só nessa caminhada. Me parece que Efésios, 4:8, não me foge a memória agora, mas diz que por esta causa me ponho de joelhos a orar. Então, a você que está do outro lado, o meu conselho é: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Se há alguém que você deve recorrer no momento, é Deus. Se há alguém que você deva pedir algo agora, é Deus. Está escrito que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, a você que está passando por esses momentos difíceis, tem os seus pais, seus avós, pessoas que têm algumas doenças associadas aí, algumas, me parece que é comorbidades, é isso? Comorbidades, é uma coisa assim. Comorbidades, é isso, né? Então, eu sei que em tudo, peça a Deus em oração, mas vamos continuar fazendo o nosso papel, procurando sempre os meios de higienização para termos também um pouco de segurança. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Diante dessa situação, a saída é Jesus. Fique firme, busque a Deus, pois Ele tem o melhor para a sua vida. Obrigado, pastor Carlos, pastor André. Excelente. Meus irmãos, eu também queria fazer os meus agradecimentos. Eu queria já agradecer a cada irmão que participou desta live, cada irmão que de forma maravilhosa compartilhou, deu o seu joinha, para nós, excepcional. Nós estamos buscando cada dia mais aperfeiçoar estas lives, melhorar ainda mais, tratar assuntos para agregar a nossa vida espiritual. E eu também quero deixar para você que não desanime. O Senhor Jesus em Lucas diz que é dever de todo homem orar em todo o tempo e não desanimar. Então permaneça firme em oração. Não acredite que você não será capaz de superar esse momento de dor, de sofrimento, pois o Senhor peleja por nós, Ele pelejará por você também, e creia somente na palavra de Deus, creia somente no nome glorioso de Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor para nós. Então, por que o justo sofre? Esse foi o tema da nossa live. Espero que os irmãos que assistiram aí tenham gostado e tenham aprendido que, embora as circunstâncias advêm sobre nossas vidas, os reveses da vida, nós estamos guardados debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos guardados e protegidos debaixo da mão de Deus, e Ele não abre mão disso. Então, clame pelo nome de Jesus Cristo, confie neste nome, e Ele certamente nos dará a vitória. Meus irmãos, eu queria só falar para vocês o seguinte: vamos trabalhar para nos fortalecer na comunhão e na unidade. É tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós deixarmos de lado as diferenças e passar por cima de Satanás com a fé em Jesus Cristo e ser uma igreja ativa, ser uma igreja atuante, uma igreja vitoriosa, mas não sozinhos, cada um sozinho, isolado lá no seu cantinho, não, juntos. Participar dos problemas, das dificuldades dos irmãos, as nossas dificuldades, e sempre orando um pelo outro. Eu tenho certeza que se a gente inclinar o coração para o amor de Deus e para o bem, grandes coisas
o Senhor fará por nós. Muito obrigado, pastor André. Bom trabalho. Eu te agradeço mais uma vez. Pastor Eliel, bom trabalho também. Opa! Cuidado Obrigado. com o sol de 90 graus, você diz. Põe o boné na cabeça. Os irmãos sabem que é um hipérbole, né? É um exagero. Essa é boa. Se saiu bem, se saiu bem. Hipérbole. Ô, André, eu tive oportunidade, viu? Fiquei preocupado. Eu falei, aquele sol, o senhor ainda filmou, apontou para o sol. Eu falei, rapaz, tem que estar forte mesmo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, pastor André. Muito obrigado, Amém. pastor Miguel. Até a próxima. Os dons espirituais. Combinado? Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos com Deus. Combinado.